Que Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente e o nosso entendimento. O dia que você entender que a maior bênção que você pode receber de Deus é ter os seus olhos e o seu entendimento abertos, a sua vida vai ser um pouco diferente. Enquanto você considerar que bênçãos são coisas materiais, você corre o risco de ser manipulado, de ser enganado. Se você não sabe, quem controla o mundo é o diabo. O dono do mundo é o diabo. O diabo, ele não só tira, como a igreja moderna prega. O diabo, ele dá muito mais do que ele tira. Escuta o que eu estou dizendo para você. O diabo, ele dá muito mais do que ele tira. Mas, na igreja moderna, qualquer problema que você tem foi o diabo, ou é o diabo. Então você acredita que quando você tem um problema é o diabo. E quando você conquista alguma coisa é Deus. Mas isso pode ser o inverso. Você está conquistando, o diabo está fazendo você conquistar. De uma forma fraudulenta, mentirosa, enganosa. E Deus está tirando alguma coisa para te salvar. Mas como que você vai entender isso? Se todo o tempo os pastores, na sua maioria, eles dizem que Deus vai te dar. Que Deus vai acabar com os seus problemas. E que se você tem algum problema, a culpa é do diabo. É difícil entender isso, né? Mas eu vou te provar isso. No livro de João 16, 33, João 16, 33, diz o seguinte: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. É o contrário do que a igreja moderna prega. Que basta você ir na igreja que a sua vida vai ser um sucesso. Vai ser uma bênção. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas isso os pastores não pregam. Bom dia, Tiago. Por que que os pastores não pregam das aflições? Porque como que eles vão fazer campanha de autoajuda? Como que eles vão prometer um evangelho barato para você? Como que eles vão prometer bênçãos mágicas, conquistas mágicas? Então, são tipo de mensagem que os pastores não pregam. Porque não dá dízimo, não dá campanha, não dá oferta. E também as pessoas não querem ouvir isso. Mas está aqui, ó. Está na minha, está na sua Bíblia, caso você tenha. João 16, 33. No mundo tereis aflições. Todo mundo tem aflição. Os profetas tiveram, Jesus teve, os discípulos tiveram, mas na igreja que você frequenta, é só alegria. Você vai conquistar, você vai ser rico, você vai ser poderoso, você vai ser o bam. E quando você tem uma aflição, a culpa é do diabo. A culpa nunca é sua. Você nunca tem responsabilidade pelos seus fracassos, pelos seus erros. Sempre a culpa é do diabo ou do governo.
Você nunca, na igreja moderna, você tem responsabilidade. A única coisa que você tem que fazer é ir na igreja, pegar o envelope, tocar no manto, beber a água, pegar a arca, tocar na arca, que a sua vida vai ser um sucesso. Mas se você tem uma aflição, como diz a Bíblia, a culpa é do diabo. A culpa é do diabo significa... Sabe o que significa quando o pastor fala que a culpa é do diabo? Que você tem que ir na igreja todo dia, que você tem que participar de todas as campanhas. Por isso eles dizem que a culpa sempre é do diabo. Eu não estou defendendo o diabo. Mas tudo é o diabo. E quando o pastor fala para você que o seu problema é o diabo, em outras palavras, ele está dizendo, olha, você tem que morar na igreja. Você nunca mais pode sair daqui. Porque senão o diabo vai acabar com a sua vida. Eu vou orar por você. Eu vou subir um monte por você. Eu vou me vestir de judeu por você. É isso que significa quando o pastor fala que o seu problema é o diabo. Então, você é mentiroso, você é canalha, o Vanderlei, você é safado, você é sem vergonha, você é preguiçoso, mas a culpa é do diabo ou do Bolsonaro. Você não vale nada. Você é safado, sindicalizado, desconta INSS, mas a culpa é do diabo ou do Bolsonaro. Porque é isso que vendem para você. Olá, lindo, obrigado por tudo, que Deus te abençoe. Então, quando você vai na igreja hoje, eu vou repetir, duas coisas vão acontecer. O pastor, você vai contar o seu problema, o pastor vai dizer, olha, a culpa é do diabo, mas eu vou orar por você. Então você acredita nisso. Bom dia, Maurício. Você acredita nisso. E aí, bom dia, dona Eliana, você tem que ir na igreja de manhã, de tarde e de noite. Você nunca olha para os seus erros. Você nunca olha que você é parte do problema. Você causou aquele problema. Mas os pastores modernos, eles contradizem a própria Bíblia que eles pregam. Jesus foi quem disse, no mundo tereis aflições. Veja. Jesus não ficou dizendo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Quantas vezes Jesus curou as pessoas e disse, ó, vai e não peques mais? Quantas vezes? Jesus não ficou dizendo, olha, é o diabo, 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 é o diabo. Não, Jesus falou do diabo. Mas Jesus não disse que tudo era culpa do diabo. Jesus disse, vai e não peques mais. Os teus pecados estão perdoados. Jesus disse isso várias vezes. Então a igreja moderna, ela não trata do pecado. É como se o pecado não existisse. O pecado na igreja moderna, eu vou dizer para você o que é. É você não dar dízimo ou oferta. Isso é pecado. Ai, o pastor cai de pau em cima de você. Aí ele te chama de ladrão, ele te chama de maldito, ele te amaldiçoa. Isso é pecado na igreja moderna. É só você não dar o dízimo, aí você não tem valor nenhum. Você pode ser mentiroso, cafajeste, safado, sem vergonha, canalha, hipócrita. Isso a igreja católica, a igreja evangélica não trata. Não vale a pena. Meu amigo e minha amiga, bênçãos não são apenas coisas materiais. Isso você com dinheiro você compra. Não precisa nem acreditar em Deus, hein? Você nem ir na igreja. Você quer comprar um carro? Você compra um, paga dois. Você quer comprar uma casa? Você compra uma, paga três. Você precisa ir na igreja para comprar? Basta você ter dinheiro ou crédito. Veja. Eu já falei isso para você.
Se eu quiser, aqui nos Estados Unidos, aqui são 15 para as 7 da manhã. Às 10 horas da manhã praticamente abre tudo. Se eu quiser ir agora numa concessionária que vende carros, sem dinheiro, hein? Eu chego lá, eles me pedem um número, como se fosse o CPF, eu dou, eles vão ver que o meu crédito é excelente aqui, e eles vão dizer qual é o carro que o senhor quer. O senhor quer um Audi, um BMW, um Mercedes, um Toyota, um Volvo? Eu fui na igreja? Não. Eu fiz alguma campanha? Não. Eu falei com o pastor? Não. Eu simplesmente, como eu tenho bom crédito, eu vou lá e compro o carro. Assim de fácil. No Brasil a mesma coisa, em qualquer lugar do mundo, as coisas são iguais. O que Deus quer que você tenha caráter, que você seja verdadeiro, que você seja honesto, que você seja decente, quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está te observando, você tem caráter. É isso que Deus espera da gente. Mas Deus nunca disse que a nossa vida seria uma maravilha. Nunca disse isso. Ele disse, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus teve aflições? Ué, ele não era o Filho de Deus? Sim ou não? Ele não era o próprio Deus? Por que ele foi perseguido? Por que ele foi chamado de demônio? Por que muitas vezes ele teve que fugir para outro lugar? Ué, ele não era o próprio Deus? O Filho de Deus? Essas são as aflições que Jesus teve que enfrentar e que nós também temos que enfrentar. Mas na igreja que você frequenta, parece que não tem problema. É só você ir lá, tocar no manto, passar pela porta, beber a água, pegar na arca, coisas que os pastores, né, as suas mulheres fazem, né? Mas eles mandam você fazer. Eles, quando tem problemas, eles não tocam na arca, não bebem da água, não tocam no manto, não passam pela porta. De vez em quando, eles fingem, se disfarçam de judeu. É um disfarce. Não tem nada de judaísmo. Então, aí você vai na igreja, o pastor para te enganar e diz, olha, é o diabo, hein? O diabo está na sua vida. Tem pastor até que revela. Tem pastor que fecha os olhos e diz, olha, um demônio está na sua vida. Aí ele diz para você, a senhora se sentiu mal por os últimos dias? A mulher, eu tive uma dor de cabeça. Aí, tá vendo? É o diabo. Aí você acredita nesse pastor. Ué, quem não tem dor de cabeça? Eles estão assim agora. Os falsos pastores, eles mentem para você. E aí, em contrapartida, eles dizem, eu vou orar pela senhora, eu vou orar pelo senhor, o senhor vai vir na minha reunião. Eu vou impor a mão na sua cabeça. Eu vou orar. A senhora vai entregar o pedido na minha mão, o envelope na minha mão, porque eu vou orar. E aí você acredita nisso. Então você passa a ser manipulado, a acreditar em mágica. Você passa a acreditar em mágica. E você nunca tem responsabilidade. Os seus problemas é culpa dos outros, menos sua. Não é isso? Não é isso? Tudo que acontece ou é o diabo ou é o Bolsonaro. Assim de fácil.
e você, estúpido, você acredita nisso. Mas Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. E só para concluir, bonitinho, quero fazer uma pergunta para você. Jesus impediu que o seu primo, se você não sabe, João Batista era primo de Jesus, família dele. Jesus impediu que João Batista fosse decapitado? Perdesse a cabeça? Por que Jesus não impediu? Por que quando João Batista começou a falar do pecado, Jesus não chamou ele e João Batista iria obedecê-lo? Por que Jesus não chamou João Batista no canto e falou, meu primo, priminho, pô, pega leve, né? Você está falando de pecado, você vai perder a cabeça, meu chapa. Por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não avisou? Por que Jesus não impediu? Era primo dele. Não, Jesus deixou e ele perdeu a cabeça. E a vida continuou. Mas na igreja moderna, tudo é fácil. Não tem aflição. Quando tem, é o diabo. Nunca é culpa da pessoa. É como os pastores, os bambambãs da fé no Brasil. Aparece um problema contra eles, eles dizem que é perseguição. Ué, eles são mentirosos. Fazem falcatruas. Enganam as pessoas. Que perseguição é essa? Que perseguição é essa? Mas você acredita que o seu pastor está sendo perseguido? Perseguido? Pregando esse evangelho vagabundo que eles estão pregando? Qual é a necessidade do diabo perseguir quem está pregando o evangelho que agrada a ele? Diz para mim. Qual a necessidade que o diabo tem de perseguir a um pastor que mente, que engana, que ilude, que manipula? O diabo não vai perseguir porque está fazendo a vontade dele. Mas você acredita. A igreja moderna é a pior coisa que tem. A igreja moderna é só você ler as cartas de Apocalipse das igrejas. Você vai se identificar. Qual é a igreja que você frequenta que está lá em Apocalipse? Basta você ler as cartas. As igrejas que Jesus disse. Jesus não se referiu a ninguém a não ser os pastores. Mas o pastor, safado, canalha, ele diz, olha, não toqueis no ungido de Deus. Não falei mal do pastor. Você está blasfemando. Não, tem que se falar. Safado, tem que escutar. Canalha, tem que escutar. Olá, João, bom dia. Jesus falou em Mateus 23 contra os pastores. Jesus se referiu às igrejas em Apocalipse. Não, mas o canalha diz, não toqueis nos meus ungidos, não toquei no ungido do Senhor. Isso é mentira. Ungido que mente? Obrigado, João. Ungido que engana, que manipula, que se disfarça de judeu? Não. Não pode ser ungido. O seu problema é ignorância, não é fé. O seu problema é que você acredita em tudo que falam para você. Eu vinha conversando com a minha esposa agora. Há 4 anos estão batendo no Bolsonaro. 4 anos. Direto. Ele roubou alguém? Ele matou alguém? Ele está trabalhando pela sua liberdade. Ele está defendendo a sua liberdade que nem você defende.
Porque você é tão ignorante que você não sabe o que é o comunismo. Você é tão burro, idiota, que você não sabe o que é o comunismo. O comunismo tira a sua liberdade. Você não vai ter direito a nada. Você não sabe o que é. E um homem está te defendendo e você está contra ele. Você acha que tudo que falam dele é verdade. Nunca na história do mundo um homem foi capaz de brigar contra um sistema inteiro e está prevalecendo. STF, a imprensa, a Rede Globo, os artistas, os políticos, quer dizer, o diabo, o inferno inteiro é contra ele, mas Deus escolheu ele. Deus escolheu ele. Deus não escolheu um pastor. Deus escolheu um cara que fala palavrão, um cara que levou uma facada. Foi Deus que escolheu. Mas Deus não escolheu nenhum pastor, nenhum bambambam da fé, Deus escolheu para ser presidente. Porque os bambambãs da fé, aí no Brasil, são covardes. São covardes. Então Deus teve que escolher um cara que fala palavrão. Como Deus escolheu Nabucodonosor, como Deus escolheu o rei Ciro, como Deus escolheu até o próprio faraó para castigar o povo dele. Por que Deus não escolheu um pastor, o bambambam da fé? Porque os bambambãs da fé são covardes. Covardes. Deus não escolhe covarde. Está na Bíblia isso. Você pode ser pastor, mas você é covarde. Qual é o pastor aí que está defendendo o povo? Com exceção do Silas Malafaia. Diz para mim, qual é o bambambam da fé que está defendendo o povo? Não. Agora eles querem o seu voto. Agora os pastores querem o seu voto. Mas eles não defendem você. Qual foi o pastor que fez uma lei ou tentou fazer para baixar o salário dos políticos na pandemia? Nenhum deles. Mas agora eles estão fazendo até enterro para pegar o seu voto. Meu amigo e minha amiga, o seu problema não é fé, nem falta de dinheiro. O seu problema é ignorância. Enquanto você for ignorante, você vai ser manipulado. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. João, que hora tem? Qual o tempo, João? Jesus não enganou ninguém. Obrigado, João. Não enganou ninguém. Mas você vai na igreja moderna, é só bênçãos, só alegria, só conquista. E quando você tem um problema, a culpa é do diabo e o pastor vai orar por você. Ou do Bolsonaro. Você tem espelho na sua casa? Deve ter, né? É aquilo que eu digo, né? O que é a ignorância? A pessoa, ela não estuda, ela não guarda dinheiro, ela não investe nela, ela não pensa no futuro e depois quer reclamar da vida. Bom dia, dona Fátima. Quer reclamar da vida. Aí a culpa é de quem? Ou do diabo ou do Bolsonaro. Você estudou? Ou ficou vendo novela, ou ficou assistindo Copa do Mundo ou Carnaval. Aí você não tem nada na vida, você não tem futuro. Aí você diz, não, a culpa é do diabo, porque o pastor vai dizer isso para você. Aí você chega lá na igreja com 60 anos, 70 anos, cego, surdo, e o pastor diz que você vai arrebentar. Você já está dando uma volta no coveiro. O coveiro já está te chamando há algum tempo, hein? E você vai na igreja e o pastor falou que você vai arrebentar. Já está com 70 anos. Já está usando fralda. Mas o pastor disse que você vai arrebentar. Ou não é isso? Você não estudou, não guardou dinheiro, não investiu em você. Não pensou no seu futuro, mas a igreja moderna diz que você vai arrebentar.
Está com 70 anos, 60 anos, 65 anos. Já está dando uma volta no coveiro. O cartãozinho da funerária já chegou na sua casa. E você está acreditando que vai arrebentar. Aí você quer arrebentar. Você durante 60 anos não fez nada na sua vida. Agora vai. Agora você vai pegar um envelope, vai tocar no manto, vai tocar na arca, vai se vestir de judeu. Agora você vai arrebentar. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas você acredita. Muitos pastores usam da Bíblia para te enganar. E isso está na Bíblia. Isso não é uma coisa nova. Meu amigo e minha amiga, o seu problema não é fé, nem falta de dinheiro. Simplesmente ignorância. É você acreditar nas mentiras. Nas mentiras. Deus quer abrir a sua mente. Eu faço os vídeos para abrir a sua mente. Não é para tirar você de igreja A ou igreja B. Você vê que eu não falo nome de igreja nenhuma. Carapuça cai. Você quer ir na igreja? Você vai à igreja que você quiser. Agora, seja um pouquinho inteligente. Seja um pouquinho inteligente. O rico é rico por várias razões. O rico sempre tem um plano B até o plano C. O pobre tem nada. E o que ele ganha hoje já gastou ontem. Porque o pobre adora festinha, né? O pobre adora dar presente. O pobre adora andar na moda. O pobre adora ostentar. É o pobre. Mas aí a culpa é do Bolsonaro ou do diabo. Os homens mais ricos, é que você não estuda, né? Você não lê nada. Os homens mais ricos do mundo não ostentam. Vou terminar, João, obrigado. Você já viu o Silvio Santos ostentar? A família do Roberto Marinho, dono da Globo, ostentar? Você já viu? Não. Você só vê pobre. Pobre. Você vê o Roberto Carlos? Se eu ver o Roberto Carlos dando festinha, ele anda com a mesma roupa há 500 anos. O cara é cheio do dinheiro. Anda com a mesma roupa há 500 anos. Roberto Carlos. Conhecido no mundo inteiro. Mas você não, você quer usar uma roupinha todo dia. Vai ser burra assim na China. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. Tá bom? Bom dia para todos.